Essa aqui é a parafusadeira The Black Tools, a mais vendida do Mercado Livre. E essa aqui é a parafusadeira da VAP, até pouco tempo atrás, a segunda mais vendida do Mercado Livre. Só que tem um detalhe interessante, mesmo sendo as mais vendidas, essas duas parafusadeiras aqui são inferiores a essa aqui da Hanabi, a essa daqui da Tesepo, essa da Gorillaz e também a nova da Hanabi. Mas então, por que mesmo sendo inferiores, elas são ferramentas mais vendidas no Mercado Livre? Bom, a resposta do porquê essas duas ferramentas são as mais vendidas do Mercado Livre, obviamente não tem nada a ver com a ferramenta em si, mas sim tem a ver com a competência da empresa que está por detrás dessas duas marcas aqui. Se você pegar aqui Hanabi, Tesepo, Gorillaz, a Hanabi nova, todas elas têm um mesmo defeito. Não tem estoque, não tem disponibilidade. As marcas que trazem essas ferramentas para o Brasil não têm a competência mínima necessária para manter estoque dessas ferramentas. São ferramentas boas, são ferramentas com um bom custo-benefício, são ferramentas fortes para a grande maioria dos serviços, inclusive muita gente usa profissionalmente essas máquinas. Porém, a empresa, mesmo vendendo, mesmo tendo vazão para o estoque que chega aqui, não tem a capacidade de manter a ferramenta em estoque. Seja por incapacidade financeira de investir, de manter o capital girando, seja por incapacidade de organização, de prever o que vai sair quando está saindo e já se precaver com novos pedidos, com novas encomendas, ou seja por falta de negociação com as fábricas que produzem essas ferramentas lá na China. Daqui a pouco a empresa faz apenas um contrato de um fornecimento, de um lote, meio que no escuro, digamos assim, sem saber se vai ou não vai vender, vende tudo e depois fica meses e meses sem estoque. E quando volta, muitas vezes volta a ferramenta com padrões diferentes, com mudanças que não refletem mais aquilo que era na primeira versão da ferramenta. Foi o caso dessa Hanabi aqui, por exemplo. Ela veio para o Brasil, vendeu igual Coca-Cola no deserto, porém sumiu do mercado. Passou acho que uns 4, 6 meses sem estoque, daí voltou uma parecida com essa, porém com um padrão de bateria diferente, o padrão da máquina diferente, mudou muita coisa, mudou praticamente todo o projeto. Aconteceu isso com a Gorillaz, por exemplo. Vendeu, foi bem aceita, sumiu do mercado e nunca mais apareceu. Acho que deve estar fazendo um ano que não tem mais estoque dela. Tesepo, mesma coisa. Veio, vendeu, sumiu e nunca mais voltou disponível. A nova Hanabi não durou nem um mês no mercado e sumiu também. Ou seja, incapacidade da empresa gerir o próprio negócio de forma a manter o produto no mercado. Ou vai saber se a empresa não quer manter o produto no mercado. Já o caso dessas duas ferramentas aqui é bem diferente. Faz aproximadamente 2 anos que eu monitoro diariamente a página de ofertas do Mercado Livre. E nesses 2 anos é muito raro eu entrar na página de ofertas do Mercado Livre um único dia sequer que não esteja uma dessas duas ferramentas aparecendo lá. Por isso que elas são as mais vendidas. Porque elas chegaram no mercado e se mantiveram disponíveis no mercado. Então a pessoa entra hoje lá no Mercado Livre, enxerga The Black Tools, enxerga a VAP, amanhã ela entra, tá lá de novo as duas, depois de amanhã ela entra, tá lá, depois de um ano ela entra, tá lá as parafusadeiras. Na cabeça dela, o que ela vai pensar? Pô, a ferramenta é boa, senão já tinha saído do mercado. Pelo menos inconscientemente é isso que a maioria das pessoas pensa. E aí acaba comprando porque tá sempre disponível e tá sempre em promoção. Nem sempre a promoção é real, mas normalmente está lá na página de ofertas. Basicamente é por isso que ferramentas inferiores são mais vendidas que ferramentas com mais tecnologia e mais bem construídas. Mas eu já falei bastante, agora é hora da gente ver algumas diferenças básicas entre essas ferramentas e eu vou explicar um pouco melhor por que eu acho que essas duas aqui são inferiores. Mesmo que custem menos, mesmo que sejam as mais vendidas, elas são inferiores e eu não acho que é uma compra que você deveria fazer. Ao menos não como máquina principal, ou pelo menos não como máquina permanente. Daqui a pouco, tá com uma oferta imperdível em alguma dessas duas aqui, é a sua primeira parafusadeira, tá com um preço que realmente vale a pena? Vai lá e compre depois, quando você pode, compre uma ferramenta melhorzinha conforme disponibilidade. Mas eu não acho que seja a ferramenta para você focar e dizer, eu quero essa ferramenta. Isso por alguns motivos, e eu vou começar a explicar a partir de agora.
Eu vou falar primeiro sobre a The Black Tools. Essa parafusadeira aqui até que tem um kit bem interessante. Ela não é uma ferramenta desconfortável, ruim de usar, ela é um pouco mais pesada que as outras por conta de ser com motor de escovas de carvão. Essa aqui veio num kit com duas baterias e a bateria é padrão Makita de encaixe. Ou seja, eu consigo carregar essas baterias aqui em um carregador rápido, como o da Deco, por exemplo, o que me agiliza muito a tarefa de recarregamento das baterias, e além disso eu posso usar outras baterias de maior capacidade nessa ferramenta. Além de poder comprar baterias sobressalentes por um preço bastante abaixo da média padrão de baterias proprietárias. Então, um ponto positivo dela é que usa um padrão de baterias interessante do ponto de vista uso em várias ferramentas e recarregamento rápido. Porém, o ponto negativo dela fica por conta do mandril. Ela tem um mandril aqui que não é com um travamento automático, digamos assim. Ele tem aqui uma contraporca que você precisa segurar para daí prender os acessórios, senão você não consegue prender eles. Então sempre você vai ter que segurar essa parte de trás do mandril aqui para conseguir fazer o aperto. E isso impede um aperto mais efetivo dos bits, das brocas que você vai utilizar. O principal ponto negativo dela fica nesse quesito aqui. Se ela tivesse um mandril com um eixo alto-travante, por exemplo, ela seria muito superior à da VAP e até seria uma opção a se considerar, dado que em promoção ela normalmente é oferecida abaixo dos R$ 200. É uma parafusadeira que tem função de parafusar, furar e furar com impacto. Duas velocidades mecânicas, tem um nível de bolha aqui em cima que pode ser útil em algumas situações, e aqui na lateral tem um encaixe que vem com dois bits duplos aqui, um desse lado e um do outro lado aqui. Como padrão, ela vem com adesivos já descolando da ferramenta, mostrando aquele padrão de qualidade Xing Ling básico que a gente está acostumado. O motor dela é de escovas de carvão, e como eu já mencionei antes, isso não chega a ser um problema. Eu usei parafusadeira com motor de escovas por muitos anos e nunca tive problema. Ela é um pouquinho mais pesada na parte de cima, mas fora isso, do quesito funcionalidade, você não vai ter problemas caso você faça serviços eventuais ou de forma mais robista com ela. Não indico uma parafusadeira como essa, nunca, jamais, para uso profissional. Mas ainda assim, eventualmente, como quebra-galho ou como ferramenta de backup, pode ser utilizada. A construção dela não é das piores, a força eu quero testar depois. Agora eu vou mostrar alguns detalhes da VAP K21. Essa aqui, ao contrário da The Black Tools, ela tem um mandril autotravante aqui. Você não tem uma contraporca que você precisa segurar. Você usa uma mão aqui e você consegue dar força total porque o eixo é autotravante. Então você consegue apertar com muita firmeza os acessórios aqui. Ponto negativo. Ela tem essa borda aqui extremamente cortante, afiada, desconfortável. Então quando você vai apertar aqui, normalmente a borda dos seus dedos aqui pega nessa borda e machuca. Então aqui é bem desconfortável, é bem mal planejada essa peça porque ela tem a ponta aqui muito fina e acaba machucando quando você vai fazer o processo de apertar ou soltar o mandril. Então ela tem um recurso interessante, porém mal explorado, digamos assim, por conta do layout dessa peça da frente. Aqui ela é diferente na parte de seleção de funções, normalmente tem dois anéis de seleção aqui, um para torque e um para funções. Essa aqui tem um botão lateral aqui que você seleciona as funções aqui na lateral. Esse botão é dos dois lados, então você pode apoiar um dedo de cada lado para fazer a troca. Isso é bem interessante e evita a troca acidental, por exemplo, quando você está mexendo aqui na graduação de torque. Eu achei uma coisa bem interessante de se ter na parafusadeira. O resto segue todo o padrão de construção. Ela também não é desconfortável, tem a alça aqui, a pegada bastante encorpada. Então, para quem tem mãozinha pequena, talvez não seja tão confortável, mas ela é sim num tamanho adequado, numa espessura adequada e bem confortável. Também é com motor de escovas, o que torna essa parte de cima mais pesada. Qual que é o principal defeito dessa VAP aqui? O padrão de baterias é proprietário da VAP e ela vem num kit só com uma bateria. Ou seja, se você descarrega a bateria durante o serviço, você fica na mão e para você comprar uma bateria extra, uma bateria avulsa custa quase o preço de outra parafusadeira. Para você ter uma ideia, eu paguei R$ 200 nessa parafusadeira e quando eu fui pesquisar a bateria para ver quanto que custava, a mais barata que eu encontrei era 219. Ou seja, mais cara do que um kit com outra parafusadeira. Então eu poderia comprar um outro kit mais em conta, ficar com a bateria, jogar a parafusadeira fora, sairia mais em conta do que comprar apenas uma bateria. Então o grande problema dessa VAP aqui é o padrão de bateria. Além de ser extremamente caro para você comprar uma bateria de reposição, ela não serve em nenhuma outra ferramenta e o único carregador que você vai conseguir usar é o carregador de plug que veio com a ferramenta, que é lento pra caramba. Então você tem uma bateria, é caro para comprar outra e é lento para recarregar. Leva 3 horas e meia, quase 4 horas para carregar uma bateria como essa. Então esse é o principal ponto negativo que torna essa VAP aqui uma escolha
errônea, no meu ponto de vista, se você quer uma parafusadeira para uso um pouquinho mais constante em uma oficina de marcenaria hobby que seja. Claro que se for para uso doméstico, tanto a VAP quanto a The Black Tools vão servir e você vai, usando eventualmente, tirar bom proveito das ferramentas. Mas de forma alguma são ferramentas que dá para recomendar como uma opção primária de compra, na minha visão. Agora, só para você ter uma noção da diferença construtiva dessas ferramentas, quando você olha, o impacto visual que causa quando você olha as ferramentas lado a lado. Eu peguei aqui a da Tecepo, mas as outras têm a mesma construção, basicamente a mesma. Então, olha só, elas são ferramentas muito mais compactas, muito mais leves. Essa aqui, por exemplo, tem um mandril a mais. Então, ela tem uma diferença de construção muito grande. Ainda aqui nós temos o motor brushless, que é mais durável, mais econômico, que oferece uma força maior, pelo menos em teoria, para a ferramenta, e uma construção muito mais limpa, eu diria. Isso que eu estou pegando aqui uma com uma cor viva, assim como é essa da The Black Tools. Se eu pegar uma ferramenta com uma cor um pouquinho mais neutra, olha só a diferença. E comparando a VAP com essas outras, também é a mesma coisa, a mesma diferença de construção, de layout da ferramenta. Olha o tamanho, como essas outras aqui são muito mais compactas, mais leves, mais confortáveis para você empunhar. Aqui numa ferramenta dessas, por exemplo, você consegue colocar uma bateria mais potente e ainda você vai ter um peso possivelmente igual ou inferior a uma dessas aqui. Novamente aqui pegando uma com cor um pouco mais neutra. É muita diferença do ponto de vista construção. Bom, agora eu já mostrei detalhes e características que, na minha opinião, tornam essas duas parafusadeiras, mesmo estando disponíveis no mercado, inferiores a todas as outras opções. Abrindo um parênteses aqui, apesar de nenhuma dessas quatro aqui estar disponível para compra hoje, talvez elas voltem futuramente, mas isso é incerteza. Porém, como essas aqui, existem outras dezenas de ferramentas no Mercado Livre disponíveis, nesse mesmo padrão, com mesmas características, todas entregando uma força muito semelhante, mudando apenas pequenos detalhes entre uma e outra. Então, existem opções melhores, na minha visão, do que essas duas. Só que tem uma coisa que a gente não consegue comparar de forma científica, vamos chamar assim, que é a força dessas parafusadeiras. Então, uma diz que tem 30 Nm, outra diz que tem 50, outra diz que tem 1.200 e a gente acredita na etiqueta. Na verdade, não. Mas, enfim, a etiqueta está aí e ela aceita o que for impresso. Mas seria muito interessante a gente poder medir. É uma pena que a gente não tem um sensor que possa dar um número para a gente fazer um comparativo um pouco mais técnico sobre elas. Afinal de contas, eu posso pegar todas elas e fazer um furo com uma broca exagerada em um tronco de madeira aqui, até cada uma delas parar, medir o tempo que isso vai levar ou alguma coisa nesse tipo, nesse estilo, desculpa, mas tudo vai ser baseado na minha percepção e na minha opinião. Não existe um número para a gente fazer o comparativo. Bom, o que a gente faz quando não existe uma ferramenta de medição? A gente cria a ferramenta de medição. Então eu usei ao meu favor o conhecimento de programação e de eletrônica que eu tenho. Eu comprei um sensor que eu já usei aqui no canal. Montei nesse visor aqui com Arduino. Esse sensor aqui basicamente mede a força que está sendo aplicada de compressão ou de tração nesses dois eixos aqui centrais. Então, quando eu fizer força aqui, ele vai me dar um número em quilogramas. Isso é tipo um sensor de balança, por exemplo. Ele me dá inicialmente um número em quilogramas aqui no display da força que está sendo aplicada. Essa é uma maneira de testar, então eu já consigo, de uma maneira mais técnica, fazer um comparativo entre elas, e é isso que eu vou fazer agora. Só que eu não queria mostrar um número em quilogramas aqui, porque isso talvez não dê uma noção muito perto da realidade ou próxima de alguma unidade de medida que elas indicam nas suas embalagens. Então o que eu fiz? Usando a força que foi aplicada aqui com o número em quilogramas aqui no sensor, que eu já tinha feito a calibração com pesos e medidas reais, eu usei um torquímetro digital para fazer a relação entre o peso em quilogramas, que é mostrado aqui, com a força em newton-metro que estava sendo aplicada. Então, usando o torquímetro, eu fiz a calibração do sensor, adaptei o programa para medir newton-metro, e agora, quando eu fizer força aqui, eu vou mostrar aqui no meu display a força em newton-metro que foi aplicada aqui. Não é a ferramenta ideal para medir torque dinâmico, que seria para a medição dessas parafusadeiras, mas pelo menos é um ponto de partida que foge daquela minha opinião e percepção. A gente vai ter números a partir de agora e eu vou mostrar o que cada uma dessas aqui vai entregar usando um sensor que vai me dar um número para fazer a comparação entre todas elas.
Para conseguir fazer o teste, eu montei essa gambiarrinha aqui com cantoneira metálica para encaixar o sensor. Aqui na parte de trás ele tem um parafuso que foi adaptado para encaixar nesse suporte que eu fiz, para dar a pressão exatamente no ponto central, que é o ponto adequado para fazer a medição mais exata possível usando esse sensor aqui. Aqui na frente também tem um parafuso e nesse caso eu fiz um rebaixo central aqui, que é onde vai encaixar um outro parafuso que vai ser usado para dar o aperto, para dar a pressão nesse ponto aqui. Então vai ser aplicada a pressão como manda as instruções do sensor aqui. Então o sensor vai encaixado aqui dentro, aqui eu tenho um parafuso que quando eu aperto vai centralizar e fazer força no eixo exato do sensor aqui para fazer a medição. O torque vai ser mostrado nesse display aqui em Newton-metro por conta da calibração que eu fiz no software dele já usando o torquímetro digital. Então quando eu começo a apertar aqui, ele vai medir e sempre vai mostrar aqui o máximo que foi atingido pelo sensor aqui na hora do aperto. Então no caso aqui com a mão eu consegui dar 2 Nm de força de aperto. Não é o método mais científico e exato possível, é aproximado, tá? Essa calibração foi feita várias vezes, tirando a amostragem por média. Ela não é 100% precisa e exata, mas ela é muito próxima da realidade. Então com a parafusadeira, usando um soquete, eu vou apertar esse parafuso aqui para aplicar força no sensor e a gente vê quantos Nm de força está sendo aplicado em cada uma das etapas. A metodologia para o teste vai ser a seguinte: todas as parafusadeiras vão ser testadas na velocidade número 1, que é onde tem mais torque e menos rotação. Eu vou testar na posição número 1, na função parafusar, que é onde aciona a embreagem, e ela quando acionar a embreagem, ou seja, quando ela fizer isso aqui, ó, eu vou contar 2 segundos. Então, acionou a embreagem, 1, 2 para o teste, porque se eu continuar apertando, ela vai sim estabilizar o sensor em algum momento, mas ela pode levar vários segundos para fazer essa estabilização. Então todas vão ser testadas a partir do momento que aciona a embreagem por mais 2 segundos para ver qual força vai ser aplicada. Eu vou testar na posição de torque número 1, na posição de torque número 10, que vai ser mais ou menos intermediária para todas as parafusadeiras, e na posição máxima, que daí pode ser 18, 20, 21, depende da parafusadeira. Então 1, 10 e máxima para ver qual a força aplicada em cada uma das escalas. E eu vou fazer ainda um teste na função furadeira, que é onde ela não aciona a embreagem. Então eu vou vir aqui e vou fazer o aperto do parafuso. Quando eu sentir que trava a parafusadeira, eu vou parar para ver quanto torque vai ser aplicado aqui no sensor na função de furadeira. Como todas as parafusadeiras que vão ser testadas são simplesinhas, eu resolvi colocar uma mais top um pouquinho na jogada. Então eu vou pegar a DHP 485 da Makita e vou fazer os mesmos testes nas mesmas condições. Então na função de parafusamento, escala número 1, número 10 e máxima, e na função de furação também, na velocidade 1, para ver quanto uma ferramenta top de mercado, vamos chamar assim, consegue atingir e quanto isso vai ser a mais, ou se vai ser a mais, do que as Xing Ling normaisinhas. Já carreguei a bateria de todas as parafusadeiras para fazer o teste, agora eu vou começar então. Posição número 1, função de parafusamento, velocidade número 1 para todas as parafusadeiras, depois posição 10, depois posição máxima de torque, depois função furar. E daí eu vou ir anotando numa tabela que eu tenho aqui, eu vou mostrar o primeiro para você entender a dinâmica do teste, depois eu acelero as imagens e no final eu volto com a tabela comparativa com todas as informações para a gente conversar um pouco sobre os números. Então começando pela VAP, função de parafusar, velocidade número 1, posição de torque número 1, lembrando que eu vou ficar com ela pressionada por mais ou menos 2 segundos após acionar a embreagem. E nesse caso, o torque mínimo da VAP foi de 3,7 Nm. Agora, eu tiro daqui, zero o sensor. Claro que eu tenho que anotar o valor primeiro. Agora eu vou colocar na posição número 10, nesse caso eu não vou colocar no número 10, eu vou contar quantos cliques aqui até a posição 10, caso o anel graduado aqui não esteja com a numeração correta. Então vai ser no 10º clique, na 10ª escala do anel graduado de torque. E repete o teste. Mais ou menos 2 segundos, deu 5 Nm de torque. Sensor zerado, agora vamos para o torque máximo e repete novamente. No torque máximo, deu aproximadamente 9,6 Nm. Agora eu vou colocar na função furadeira, velocidade número 1, ela vai dar um tranco na parafusadeira. Quando ela der esse tranco, eu vou segurar e daí eu vou soltar para ela não danificar a máquina, já que aqui eu não tenho a ação da embreagem.
E nesse caso aqui a gente bateu 27,7 Nm de torque. Então vai ser mais ou menos isso que eu vou fazer. Vou tentar segurar o que eu puder aqui, vai dar mais ou menos um meio segundo no máximo que eu vou segurar. Daí a parafusadeira possivelmente vai desarmar por questão de segurança e eu vou medir o torque. Então esse vai ser o teste repetido com todas as outras ferramentas. Tem uma parafusadeira que eu tenho aqui comigo ainda, que eu esqueci de mostrar antes, mas que faz todo sentido entrar nesse comparativo aqui. É essa Deco 21 volts aqui, porque ela também é com motor de escovas de carvão. Então agora, já que eu fiz os outros testes, eu vou mostrar o teste dela à parte. Então começando, parafusamento, nível de torque número 1. Agora sim, testes concluídos, eu já estou com a minha tabelinha aqui com todas as informações, eu já vou mostrar isso para você pausar a tela, olhar com calma todos os números aqui que foram medidos através do teste, mas antes eu gostaria muito da sua opinião, porque assim, ó, na minha cabeça faz muito sentido esse teste que eu acabei de fazer. Já falei, não é o sensor ideal para medir torque dinâmico, longe disso, mas é uma forma de fazer um teste, na minha visão, minimamente replicável, que me permite extrair um número e comparar esse número entre diferentes marcas e modelos de ferramentas. Então, para mim, Ricardo, faz muito sentido. Mas talvez a minha cabeça está viajando muito longe, está desconexa da realidade, e isso pode não fazer sentido do ponto de vista de alguém que entenda um pouco mais da construção da ferramenta ou de engenharia de uma forma geral. Então, você que está me assistindo aí, por favor, comenta se esse teste é válido, faz sentido, se você quer que eu mantenha isso nos vídeos futuros aqui do canal, se eu preciso mudar, melhorar alguma coisa, fazer alguma alteração, ou simplesmente excluir isso porque não faz sentido algum. Então, o seu ponto de vista, baseado em conhecimento, claro, será muito bem-vindo para eu saber o que fazer em relação a esses dados e testes desse tipo de agora para frente. Agora sim, vamos analisar os dados extraídos desse teste, que até então faz sentido, de todas essas máquinas aqui. Bom, tabela na tela, todos os números estão aí, você pode ficar à vontade para pausar e olhar tudo com calma. O que eu gostaria de salientar aqui? Você pode perceber que não tem nada de muito destoante de uma máquina em relação à outra, não é aquela diferença absurda, com exceção da Makita na função de furadeira, que daí a régua subiu bastante. Mas na função parafusamento, você pode ver que algumas ficaram um pouco abaixo nas primeiras posições, na primeira posição, desculpa, na posição do nível 10 de torque, tudo ficou muito mais do mesmo, apenas a TC, porque foi a mais fraquinha de todas aqui. Eu já esperava isso porque quando eu fiz o review da TCP, inclusive eu comentei, os níveis de torque são muito mais sensíveis, permitindo que você use ela para tarefas mais delicadas, por exemplo. Eu só não esperava que o torque na função de furadeira dela fosse tão baixo, eu esperava um pouquinho mais. Mas enfim, a TCP e a VAP são as que ficaram um pouquinho abaixo ali nessas posições iniciais, pelo menos de forma geral. Mas você pode ver, tem a Makita também, com 3,2 na posição número 1. Então você pode ver que é tudo mais do mesmo, é tudo muito parecido. E daí aqui eu já aproveito para perguntar uma coisa. Será mesmo que o tal do motor de escovas de carvão é tão ruim assim e o motor brushless é tão bom assim? Como a TCP foi a mais fraca, deixa eu botar uma melhorzinha aqui na frente. Ó. Será que o tal do motor de escovas realmente é tão ruim? Será que o motor brushless faz tanta diferença assim? Porque os números aqui não estão me dizendo isso, não estão refletindo todo o marketing que é feito em cima dessas ferramentas. Esse é o ponto número 1. Sim, o motor é mais leve, mas eu não consigo saber se ele é mais eficiente, vou dar um jeito de testar isso ainda. Mas fora isso, no quesito força, tudo ficou muito parecido, tanto o motor de escova quanto o motor brushless. Então esse é o questionamento que eu estou fazendo aqui. Não estou afirmando nada, só estou perguntando, só estou deixando a dúvida no ar e vou dar um jeito de testar isso em algum momento. Em algum momento a minha lógica de programador vai funcionar de novo e assim como eu criei esse sensor aqui para medir, eu crio algum outro tipo de sensor para fazer esse tipo de comparativo. Mas, continuando o raciocínio, tudo mais do mesmo. Lembra quando eu fiz o vídeo da nova Hanabi que eu disse? É mais do mesmo, é a mesma parafusadeira que já apareceu aqui no canal outras vezes, porém com uma cor diferente. Os números aqui comprovaram essa tese. Então você pode ver que não teve nada de absurdo, de diferente em relação a outras que eu já tinha testado aqui.
O que fica de diferente mesmo aqui? A da Makita, que na função furadeira, daí subiu o nível bastante. As outras ficaram muito parecidas, ali as com motor de escovas, no caso, ficaram com menos força na função de furadeira, na faixa dos 30 Nm. As outras ficaram todas muito parecidas, na faixa dos 40, com exceção da TC, porque ficou para baixo. E a Makita bem acima. Mas na função parafusamento teve um equilíbrio bastante grande, não teve nenhuma diferença que mereça ser mencionada, exceto, novamente, a da TC, porque é mais fraquinha. Bom, eu não vou concluir nada com esse vídeo. Eu queria mais fazer o teste, extrair os números, mostrar isso para vocês também entender o que eu estou raciocinando aqui para os próximos testes de ferramentas e deixar essas dúvidas no ar aí em relação a realmente a efetividade, a eficiência de todo esse marketing que é feito. Eu acho que tem muito mais a ver com a construção, com a caixa de marchas, digamos assim, da parafusadeira, do que propriamente com o motor, tá? Essa é a minha visão. Vou dar um jeito de testar isso, mas não vai ser hoje, vai ser em outro vídeo. Por hora eu espero que você tenha gostado. Se você tem qualquer outro tipo de dúvida aí, crítica, sugestão, um elogio para fazer, sinta-se à vontade para deixar seu comentário. Dentro da minha disponibilidade eu vou respondendo, vou interagindo e vou assimilando as sugestões que vocês deixam aqui nos vídeos. Se você quiser apoiar o meu trabalho de alguma forma aqui na internet, dá uma conferida nos links que estão aí na descrição, compra uma ferramenta em alguma loja parceira, ou quem sabe você faz o meu curso de marcenaria, porque você vai ajudar e muito, cada vez mais vídeos como esse estarem disponíveis aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e até uma próxima oportunidade.